Questão 7. O circuito elétrico de um certo dispositivo é formado por duas pilhas ideais idênticas de tensão V cada uma, três lâmpadas incandescentes ômicas idênticas, L1, L2 e L3, uma chave e fios condutores de resistência desprezíveis. Inicialmente, a chave está aberta conforme o desenho abaixo. Então, situação inicial, chave aberta, não passa corrente por L3, tá vendo? Esse circuito aqui se joga fora, esse pedaço aqui. Em seguida, a chave do circuito é fechada. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que, aí ele está pedindo, tá? Qual a relação entre a corrente em cada uma das três lâmpadas. Primeiro, com a chave aberta. Ora, com a chave aberta, a gente já viu aqui em cima, tá? Que não circula corrente por L3. Então, o que eu fiz? Eu tirei o L3. Então, o que vai acontecer? Vai ter esse circuito aqui, ó, sem o L3. As duas baterias estão ligadas corretamente, pode ver, ó, o polo positivo de uma no negativo na outra. Como elas estão ligadas corretamente, estão em série, a tensão fornecida pelas duas é 2V, porque cada uma fornece V. Aí, ela vai jogar, essa bateria vai jogar no circuito uma corrente I que sai do polo positivo, passa por L1, passa por L2 e fica circulando aqui, tá? Então, I é a corrente que passa por L1, por L2, com a chave aberta. E lembre-se que em L3 não tem corrente, porque ele não está participando do circuito. Observando aqui, você vê aqui, como L1 e L2 são idênticas, todas as lâmpadas têm a mesma resistência. Então, eu chamei de R e R. Então, essas duas resistências R são percorridas pela mesma corrente I, portanto, elas estão em série. E sempre que elas estão em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Então, eu tiro essas duas resistências e no lugar delas eu vou colocar uma única que vale 2R. Então, o circuito vai ficar assim, 2V e o resistor equivalente que vale 2R. Jogando no REC é igual a U sobre I, tá? O resistor equivalente é 2R, o U é 2V, e o I você não tem. Portanto, o I vai ser 2V sobre 2R, o I vai ser V sobre R, que eu chamei de 1. Quem é V sobre R? Cuidado agora. É a corrente que circula por L1, por L2 com a chave aberta. E por L3, lembre-se, tá? A corrente é 0. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a chave. Então, quando eu fecho a chave, agora vai passar a corrente por L1, por L2, por L3, porque agora a chave está fechada. Então, vai acontecer isso. Você tem 2V, L1, L2 e L3. Veja bem, como o REC foi alterado, ó, foi acrescentada a resistência aí, a corrente não é mais a mesma. Então, essa corrente que vai sair agora do polo positivo da bateria, eu chamei de I'. Então, vai ter um I' vindo aqui, descendo, I' passando pela L1, que tem resistência R. Quando esse I' chega aqui, ele vai se dividir em I duas linhas e I duas linhas. Metade. Por quê? Porque a resistência é a mesma. Aí os dois I duas linhas se juntam nesse ponto, vira I' de novo. Então você tem I', I duas linhas se juntam, vira I' e fica circulando aí. Observa aqui que essas duas resistências estão em paralelo. E quando elas estão em paralelo, a resistência equivalente, no caso de duas iguais, vai dar R sobre 2. Então, eu vou tirar essas duas, tá? E no lugar dessas duas eu vou colocar R sobre 2. Foi o que eu fiz aqui na sequência seguinte. Então agora, o que eu tenho? Eu tenho um R lá em cima e um R sobre 2 aqui embaixo. Percorrido pela mesma corrente e linha. Então eles estão em série. E como eles estão em série, para calcular a resistência equivalente é só somar as duas. Portanto, vai ser R mais R sobre 2, que vai dar 3R sobre 2. Então agora o que eu tenho? 2 volts fornecido pela bateria e linha, e o resistor equivalente 3R sobre 2. De novo, eu jogo no REC é U sobre I, o REC é 3R sobre 2, o U é 2V sobre o I'.
O I' vai ser 4V sobre 3R. Eu dividi, o I' vai dar 1,3V sobre R. O I' é esse daqui, que passa por R. Agora, veja bem, cada I duas linhas é metade do I'. Então, o I duas linhas que passa na lâmpada L2 e na lâmpada L3, ela vale 1,3 sobre 2V sobre R, que vai dar 0,6V sobre R. Então, eu tenho aqui 1,3V sobre R passando aqui, 0,6V sobre R aqui e 0,6V sobre R aqui, que é a mesma coisa que aqui. Portanto, vamos analisar agora. Em L1, a corrente que tinha com a chave aberta, pode ver lá em cima, era V sobre R. E agora, em L1, a corrente que vai passar vai ser 1,3V sobre R. Portanto, em L1, a corrente, depois que fechou a chave, ela aumentou. E se a corrente aumenta, lembre-se disso, principalmente para o Enem, tá? O que acontece? O brilho da lâmpada aumenta. Em L2, a corrente que passava com a chave aberta era V sobre R. Agora, ela passou no L2, 0,6V sobre R. Portanto, ela diminuiu. Ela vai brilhar menos. E no L3, com a chave aberta, a corrente era 0. Então, ela passou de 0 para 0,6V sobre R. Portanto, ela aumentou. E, no caso, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 8. Trata-se de um lançamento horizontal. Uma esfera é lançada com velocidade horizontal, constante de módulo 5 metros por segundo. Essa daqui, ó. Da borda de uma mesa horizontal. Ela atinge o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme o desenho. Então, tá aqui o pé da mesa, tá de onde ela foi lançada. Do ponto onde ela foi lançada, quando ela chega no solo, nessa distância horizontal até ela chegar aqui, ó, é 5 metros. Desprezando a resistência do ar, ele quer o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo. Com que velocidade ela vai chegar ao solo? Ele deu que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e aí estão as alternativas. Resolução. Na direção horizontal, num lançamento horizontal, o movimento horizontal é uniforme, com velocidade constante de 5 metros por segundo. E essa velocidade é horizontal, em todos os pontos ela tem sempre a mesma velocidade horizontal até chegar ao solo, é constante, é característica de um lançamento horizontal. E aí, na horizontal, ela percorre 5 metros. Pode ver, daqui do ponto onde ela foi lançada até aqui. Você tem 5 metros. Quando ela atinge o solo, tem 5 metros. Então, como na horizontal se trata de um movimento uniforme, Vx sobre t, tá? Então, o Vx é 5, é a velocidade horizontal do lançamento. A distância que ela percorre, x, é os 5 metros. Dividido por t, então é 1 segundo. 1 segundo é o tempo que ela demorou para percorrer uma distância de 5 metros na horizontal. Então, para vir daqui até aqui na horizontal, com velocidade constante de 5 metros por segundo, tá? Ela demorou 1 segundo. Mas veja bem, esse tempo, 1 segundo, que ela demorou para vir daqui até aqui na horizontal, daqui até aqui, é o mesmo tempo que ela demora na vertical para vir daqui do ponto de lançamento até chegar ao solo. Então, esse tempo, 1 segundo, é o mesmo que ela demora na vertical para chegar ao solo. E quando ela chega no solo, ela vai chegar com uma velocidade Vy, e ela vai estar em queda livre, abandonada, como se fosse abandonada aqui, 0y é 0, e a aceleração da gravidade, g é 10, foi fornecido. Então, numa queda livre, você tem que Vy igual a V0y mais GT. Então, o V0y é 0, o G é 10 e o T é 1. Então, ela vai chegar no solo com velocidade vertical, olha, eu desenhei aqui, de 10 metros por segundo. Ela chega aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, muito cuidado agora. Veja, quando ela chegou ao solo, primeiro, ela tinha um Vx, que era constante, que é 5 metros por segundo.
porque na horizontal o movimento sempre é com velocidade constante. E aí ela chegou, quando chegou ao solo, ela chegou com uma velocidade de 10 metros por segundo, vertical. Então, no ponto em que ela chega ao solo, eu tenho duas velocidades. Uma horizontal Vx de 5 metros por segundo e uma vertical Vy de 10 metros por segundo. Como é soma vetorial, eu vou somar Vx com Vy pela regra do paralelogramo, vai dar esse V aqui, ó. É como se o Vx fosse embora, o Vy fosse embora e sobrar só V. Essa é a velocidade pedida, que é a velocidade com que ele chega ao solo, que é a soma vetorial de Vx com Vy, que eu obtenho como? Aplicando Pitágoras. Então, V quadrado vai ser Vx quadrado mais Vy quadrado, que vai ser 5 quadrado mais 10 quadrado, que vai dar raiz quadrada de 125, que vai ser 5 raiz de 5 metros por segundo, e a alternativa correta é a E. Questão 9. Um trabalhador da construção civil tem massa de 70 kg e utiliza uma polia e uma corda ideais sem atrito para transportar telhas do solo até a cobertura de uma residência em obras, conforme a figura. Está aqui o trabalhador. Na realidade, ele está transportando essas telhas, elevando aqui através dessa polia e dessa corda, ambas ideais. O coeficiente de atrito estático entre a sola do sapato do trabalhador e o chão de concreto é μe é igual a 1 e a massa de cada telha é de 2 kg. Ele quer o número máximo de telhas que podem ser sustentadas em repouso, tá? Paradas aqui, acima do solo, sem que o trabalhador deslize para frente, permanecendo estático, parado no solo, para um ângulo θ entre a corda e a horizontal, que vai valer quanto? Ele quer o número máximo de telhas, tá? Por esse ângulo θ aqui, para que isso aqui permaneça em equilíbrio. Dados G10, cosseno de θ 0,8, seno de θ 0,6. Primeira providência, calcular o peso do trabalhador, tá? Peso do trabalhador. Ele tem massa de 70, o G é 10, ele vai ter um peso de 700 newtons. E o coeficiente de atrito estático entre ele e o solo é 1. Vai interessar as forças que agem sobre o trabalhador, que eu coloquei aqui na figura abaixo. Primeira força, de tração na corda. Veja bem, está aqui a telha tem um peso para baixo, ela vai tracionar a corda e vai puxar aqui através da corda na mão do trabalhador. Então, na mão do trabalhador vai aparecer uma força de tração nessa direção e nesse sentido. Aplicada por quem? Pelo peso das telhas. O trabalhador tem um peso P, todo o corpo tem peso P, vertical e para baixo, que eu já achei lá em cima, que vale 700 newton. E ele empurra o chão para baixo, pelo princípio da ação e reação, o chão reage sobre o trabalhador para cima com uma força que a gente chama de normal e que é perpendicular ao solo. E nas condições do exercício, se não houvesse atrito, quando o trabalhador puxa essa corda T aqui, ó, ele deslizaria para frente. Então tem que ter uma força de atrito em sentido contrário no pé dele, que eu já transportei para cá, evitando que ele deslize para frente. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos decompor a força de tração T nas duas componentes, horizontal e vertical. Então, você tem aqui o T, que é inclinada, nós vamos decompor ela na horizontal aqui, TH, e na vertical aqui, TV, que eu fiz aqui. Então, o T é essa, tá? Então, você tem TV aqui e TH aqui. É como se tirasse o T e tivesse um TH e um TV, o efeito seria o mesmo se tivesse só o T. Quando eu decomponho o T em TH, tá aqui, ó, esse T foi decomposto em TH. Então, e esse T decomposto em TV. Então, o TH é T cosseno θ, que vai ser 0,8T. E o TV vai ser T seno θ, que é 0,6T. O que eu fiz então? Eu tirei
a força T que estava aqui, e no lugar dela eu coloquei o TH e o TV. E aqui estão todas as forças que agem sobre o trabalhador. Como ele está em equilíbrio estático, ele está parado, o equilíbrio na horizontal, então só aqui na horizontal. Na horizontal você vai ter que essa força, que é a força de atrito, tem que ser igual ao TH. Mas a força de atrito, ela é μn. E ele é normal. Então, ela vai ser igual ao TH, que é 0,8T. Então, o μ é 1, o n não tem, igual a 0,8T. Então, o que você vai ter na primeira relação, que é normal, é 0,8 vezes a tração. Aí, como ela está em equilíbrio, agora ela vai estar em equilíbrio também na vertical, porque ela está em equilíbrio estático, então ela está em equilíbrio nas duas situações, na vertical e na horizontal. Então, na vertical, você vai ter, para ela estar em equilíbrio, as forças têm que se anular. Então, o peso tem que ser o TV mais a normal. Então, o TV mais a normal é o peso. Só que o TV, a gente já achou lá em cima, é 0,6T. Mas a normal, que eu achei aqui, acabei de achar aqui, 0,8T, vai ser igual a 700. Somando 1,4T 700, eu vou tirar que o T vai ser 700 sobre 1,4. Portanto, a tração na corda é de 700 newtons. Tração na corda é de 700 newtons. Agora, veja aqui, ó. Essa tração na corda é a força que está sendo aplicada no peso das telhas, tá vendo? Então, aqui estão as telhas, está tudo parado, então aqui está o peso das telhas. Então, essa tração, ela está equilibrando, ela é igual ao peso das telhas, porque ele está em equilíbrio. Portanto, veja bem, essa tração de 500 é igual ao peso das telhas. Como cada telha tem massa 2, então ela vai ter um peso de mg de 20. Então eu tenho que a tração é 500, vai ser igual ao número de telhas vezes 20, que é o peso de cada telha. Portanto, você vai ter 500 dividido por 20, você vai ter que ter 25 telhas para que o sistema permaneça em repouso. Alternativa correta, B de bola. Questão 10. Óptica geométrica. Uma fonte luminosa está fixada no fundo de uma piscina de profundidade 1,33 metros. Está aqui no desenho, está aqui a piscina, profundidade dela 1,33 metros. Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso monocromático de uma só cor, emitido pela fonte, que forma um pequeno ângulo alfa com a normal da superfície da água. Então, está aqui a fonte, aqui a normal da superfície da água. Esse raio luminoso ele é emitido aqui, ele formando um ângulo alfa com essa normal aqui, ó. E que depois de refratado, forma um pequeno ângulo beta com a normal na superfície da água também. Então, o raio de luz sai daqui, atinge a superfície de separação, aqui está normal de novo, ele sofre outro desvio, chega no olho do observador, e o observador vai enxergar a imagem aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é beta, fornecido pelo exercício, conforme desenho. Ele quer a profundidade aparente da fonte luminosa vista pela pessoa. É claro que a pessoa vai ver a fonte, imagem da fonte, acima da superfície. Sendo dados ângulo e alfa bem pequenos, tangente de alfa, aproximadamente seno de alfa, tangente de beta, aproximadamente seno de beta. Índice de refração da água, 1,33 e do ar 1, e aí ele forneceu as alternativas, que é a distância aparente vista pela imagem da fonte pelo observador. Aqui tem a demonstração da fórmula, que por acaso não está a demonstração, mas se você quer encontrar a demonstração bem explicada detalhadamente, procure em fisicavestibular.com.br óptica geométrica dióptro plano. A demonstração da fórmula está lá, tá? De qualquer maneira, eu coloquei a fórmula com as características. Observe abaixo as características da equação de um dióptro plano.
Então, veja bem como é que funciona. Funciona assim, aqui está o objeto. No caso do nosso exercício, o objeto é a fonte. Então, ela emite um raio de luz que se propaga pela água, aí atinge a superfície que separa a água a ar, sofre um desvio, tá? Se afastando da normal, porque ele está passando do meio mais refringente a água para o meio menos refringente a ar, e atinge os olhos do observador, tá? Tracei outro raio de luz, fazendo o mesmo procedimento, sai da fonte, atinge a interface de separação água e ar e se afasta. Se você prolonga esses dois raios refratados, você vai localizar na vertical que une objeto e imagem, você vai localizar a imagem da fonte, que o observador vai enxergar. Como eu disse, a fórmula está demonstrada lá no fisicoevestibular.com.br. A fórmula é essa DINI, DONO. Você tem o quê? Tem que o DI é a distância vertical da imagem até a superfície de separação. Essa distância aqui, ó, que o observador vai enxergar da superfície, tá? DO é a distância vertical de onde está a fonte, no caso o objeto, até a superfície. NA é o meio, onde está, é o índice de refração do meio, onde está o observador, e NA é índice de refração do meio, de onde está o objeto, no caso a fonte, tá? Que é o NO, né? No caso do exercício, o que você tem? Que o DI é o H que é pedido, que é essa distância daqui até aqui, que é a distância aparente que ele está pedindo. O DO é dado, é 1,33. NO é o índice de refração do meio do ar, que é o meio onde está o observador. E NI é o índice de refração do meio onde está o objeto, no caso a água, 1,33. Jogando na fórmula DINI é DONO, H vezes 1,33 é igual a 1 vezes 1,33. Portanto, H é igual a 1 metro. Se, em outras palavras, se o observador estiver olhando lá dentro na fonte, tá? E quando ele enxerga a fonte que está a 1,33 metros da superfície, ele vai enxergar a fonte como estando a 1 metro da superfície, que é o que o exercício está pedindo, e a alternativa correta é a B de bola.